Então, qual que é a estrutura de uma PIRC? Então, a PIRC eu vou começar com D6. Legal. Esse D6 tem que ser conjugado com G6. Perfeito? E a distribuição dos demais peões em sua casa inicial. Então, daí a gente já tem duas ideias básicas. Formações como essas vai provocar um problema na posição das pretas. Qual que é o problema de jogar esse tipo de formação, pessoal? Colocar os peões aí na cesta, só dois. Ah, posição restringida do Nelson. O Robson está falando, né, que não luta pelo centro. Perfeito, as duas coisas estão corretíssimas. O que acontece? Você meio que está dando uma mensagem para o seu adversário. Olha, faz o que você quiser do centro. Faz o que você quiser. Quer colocar 3 peões, você coloca. Quer colocar 2 peões. Quer colocar apenas um em D4, outro em E3. Você escolhe o jeito que você quer. Agora, a partir do momento que você estabelece o centro que você deseja, aí nós vamos quebrar. Como que é feita essa quebra? Essa quebra é feita por E5. Essa quebra é feita por C5 ou expansões, como aí não vai ser exatamente quebra, né? A6 e B5. Então, praticamente tem 3 formas, semelhante àquilo que a gente estudou lá na Índia do Rei, tem 3 formas de jogar essa posição. Então, se tem lá um peão em D4, ao jogar o peão de E5, você vai fazer o quê? Você vai atacar diretamente o peão de D4. Imagina, se ele tiver, por exemplo, então vamos lá. Se ele tiver, por exemplo, feito esse tipo de estrutura, ó, ele já não vai ter defesa em D4 de peão. Então vai ser uma forma de a gente quebrar essa estrutura. Legal. A mesma coisa acontece se eu romper com C5. Se eu jogar C5, o centro que ele tiver, geralmente é este centro, o centro que ele tiver composto, nós vamos quebrar esse centro dele. Então não tem problema, então, o adversário entrar ali com seus peões no centro, produzir grande domínio territorial, que depois nós vamos em cima dele e nós quebramos esse domínio, tá? Silo, boa noite, tudo bem? Beleza. Professor, mas você falou também no A6B5, o que é o A6B5? Pois é, o A6B5, ele tem uma outra proposta. Por exemplo, quando a gente estudou estruturas de Índia do Rei, nós falamos também de Benoni, né? Benoni, a gente tratou disso. Então, você tinha situações que você ia fazer A6, C6 e B5, gerando também quebra na estrutura de peões do branco. Só que agora, como é característico do branco, né, de jogar contra a pirque, o peão fica em C2. Ou tem posições até que a gente chama, até tem um nome curioso, né? Variante dos 2 peões e meio, ou seja, esse só dá um passo. Então você não vai fazer A6, B5 ou C6, B5 e vai gerar ruptura. Ruptura é quebra. Um peão entra em choque com o outro e abre vertical, horizontal, diagonal. É quebra. Então no xadrez a gente trabalha muito com quebra, ruptura e trabalhamos bastante também com expansão. A quebra abre linhas, né? As peças ficam mais poderosas. Tem mais casas para elas atacarem. E as expansões geram o quê? Geram território,
gera maior domínio para essas peças, é mais espaço para elas trabalharem. Então, quando eu fizer aqui um A6, B5, isso aqui é mais comum até na Moderna. Moderna é um curso que nós vamos estudar ainda, que serve tanto contra D4, contra E4, cavalo C3, cavalo qualquer coisa. A Moderna é um G6, tem muita transposição. Então, tá vendo? Ó, não houve aqui, não houve contato, apenas expansão, ganho de território. Diferente de quando a gente viu lá na Índia do Rei, que havia um peão em C4, e a gente tinha que fazer C6, A6, para ir mandar B5. E só nesse momento gerava a ruptura, e aí sim a gente tinha essa configuração, para botar esse bispo aqui. Então, já vimos que basicamente vai ser o trabalho desses peões, E5, C5 ou A6, B5. Tá. Professor, onde nós vamos colocar os cavalos? Aí é muito variado. Olha, um cavalo em F6, esse é necessário. No segundo lance você vai fazer esse. Você vai jogar D6 e cavalo F6. Pronto, esse aí tá tudo certo. Agora, e o outro cavalo? Gente, é muito variado. Você vê posições, linhas que as pretas optaram por cavalo C6. Aqui é muito comum, semelhante àquelas posições de defesa da Índia do Rei, né? Para poder fazer o E5. E dentro mesmo do ataque austríaco, é o que eu jogo de pretas contra esse ataque austríaco, a gente joga cavalo A6. Quem pode explicar para mim por que a gente faz cavalo A6 contra esse ataque austríaco aqui, que era a especialidade do Fischer? Para esse tipo de formação que o branco faz, por que as pretas jogam cavalo A6? É muito comum este cavalo A6. Qual que é a ideia? Quem consegue explicar para mim? Quem mata essa aí, hein, pessoal? Ó, o senhor acha interessante um esqueminha, estilo ataque inglês contra Pirque? É sim, chama ataque 150, que joga aquele F3, bispo E3 e dama D2. Gosto muito. Pode jogar H4 mais rápido ou menos rápido. É uma das minhas preferidas. Eu gosto do ataque austríaco e o ataque 150. O Fernando lembrou do ataque austríaco, boa. O Robson, C5 e cavalo C7, perfeito. Ó, há posições que a gente fica tentado a jogar cavalo B4, é uma possibilidade. Você joga cavalo A4, o bispo sai para E2, te dá o totó depois aqui e volta. Mas, ó, a ideia é fazer C5. C5. E se o branco joga D5, aí a gente vai fazer essa manobra que foi falada ali, ó. Nossa, professor, mas que lance esquisito. É que a gente tem que jogar o centro, é dele. A ala do rei é dele. Uai, se eu não tiver a ala da dama, então eu posso desistir, já acabou. Então tem que ter alguma coisa. No caso, eu tenho a ala da dama. Só que eu preciso fazer essa ala da dama andar. Então, um torre B8, um bispo D7, em posições que tiver, sei lá, um A4, que tiver muita dificuldade, vale até um dama E8, sempre visando jogar B5. Esse dama E8 é mais comum na Índia do Rei. Então, a ideia aqui é jogar esse. Beleza. Então, vocês vão ver que é bastante comum o cavalo em A6. Então, eu vou manter uma posição base aí de cavalo A6. Que o ataque austríaco a gente vai enfrentar um monte de vezes. Beleza. Agora, onde nós vamos colocar os bispos? O bispo forçado aqui. Tá. E esse bispo de C8, onde nós vamos
colocar esse bispo de C8, galera? Bispo de C8. O que vocês acham aí desse bispo de C8? Onde é comum as pretas deixarem esse bispo de C8? Chegando aí o Robervan. Robervan, beleza? Casa cheia hoje. Já vi que o pessoal tá doido para ver um monte de partida da PIRC, para ver os fundamentos da PIRC. Quem tem um palpite aí de onde seria legal aí, o que nós vamos fazer, onde é a casa boa para esse bispo C8? Que é sempre um bispo problemático, né? Chama ataque 150, Cilo, isso. O Robson, D7, bispo C8, sai por Fianqueto também. D7, via B5. Pessoal, tem bispo D7, tem possibilidades, quando faz C5, se por acaso toma de cavalo, e aí tem até a possibilidade de sair na ala da dama. Agora, o que vocês acham de bispo G4 fazendo a tomada aqui? Ele toma de torre, ou toma de dama. Vocês acham que é uma boa? Esse bispo de C8, será que é um bom plano? Será que a gente vai ver isso nas partidas? É provável que a gente veja? O que vocês acham aí desse bispo G4? Eu vou passar o cavalo C6, cavalo para C6, que bispo G4 ele combina mais com esse. Isso, Nelson, bispo G4, beleza. Bispo E6, bispo E6 ele pode jogar D5. Sim, apesar de, de trocar o par de bispo. Se ele é um bispo problemático, isso. Tudo bem, Ed. Gente, se eu for jogar essa posição, eu tenho que fazer com que a posição fique mais fechadinha. Então, vou fazer cavalo C6, E5, ou cavalo de B, D7, E5. Isso vai ser o mais comum aqui, tá? Então, vocês vão ver muitas partidas. Este bispo, que é difícil. Lembra aí, ó. Eu perguntei há um tempão. Vocês ficaram tentando encontrar uma coisa, ou tivemos planos variados. Não tem consenso onde vai colocar esse bispo. Por exemplo, esse aqui é fácil, né? A mesma coisa o cavalo. O cavalo de F6 é fácil. O cavalo aqui em D7, em C6 e em A6. Então, tem variações, né? E esse bispo. O bispo de C8 tem muita possibilidade para ele diferente, tá? Então, vamos lá. Agora, onde nós vamos colocar? O roque vai ser o menor. Onde nós vamos colocar a dama e as torres? Que palpite vocês têm ali para dama e as torres? Onde geralmente a gente vai encontrar boa atividade para a dama e as torres. Ó, torre de AB8, dama E7. Ok. O que mais? Será que dá para fazer um dama E7 ou dama D7, torre 8, torre D8? Será que dá para jogar um negócio bem redondinho assim, ó? Um dama E7, por exemplo? Será que dá para jogar algo assim? É uma possibilidade, né? Se eu for jogar na ala da dama, isso aqui ficou legal, essa ideia, né, do A6, B5, esse torre de AB8, é possível.
tá? E essa torre acontece uma coisa curiosa com ela. Em posições que a gente tem esta configuração aqui, ó, de fechamento de centro, olha que coisa curiosa. Nessas posições de fechamento de centro, o que eu vou fazer com esse cavalo de F6? Ou para H5. Se o bispo estiver em D3, para H5. Se estiver em E2, ele vai tomar. Então, o que eu faço? Cavalo E8. Nossa, professor, mas como assim? Não tirou o bispo? Aqui, está meio desconectado. O que tem esse cavalo E8? Pessoal, tem que estar nesta formação. E4, D5. Qual que é a ideia do cavalo E8 ou do cavalo H5? Então, ó, se tiver em D3, tá? É mais comum aqui, porque a gente já fica de olho em F4. Se o bispo está em E2, é mais difícil você colocar ali. Aí a gente costuma aqui, né? Ou se esse cavalo estiver em A6, outra casa, a gente faz aí E8, né? E8 é o mais comum. O que eu estou querendo com esse lance cavalo E8? Isso, Robson, uma hora vai ter que avançar o peão de F. Mas tem que estar, por isso essa torre fica aqui, ó. Tem que estar com o jogo fechado, tá? Se não tiver com o jogo fechado, o que acontece? O adversário pode abrir esse centro e você ter problema, tá? Então, ó, essas torres são úteis para A6, B5, a torre de F8 fica aqui para F5, ou se a posição se abrir, torre E8 e também torre D8. E dama é variável, tá? A dama pode, semelhante a uma siciliana, ela pode estar em A5, pode estar em C7, pode estar em B6, tem muitas casas para ela. Em E7, D7. Então, posições onde a gente faz com C5, né, e abre a diagonal, pode ser que esteja aqui. Então, pessoal, ó, deixa eu montar aqui de novo. E4, D6, D4, cavalo F6. Por isso que não dá para jogar o quê? Não dá para jogar um peão da dama, porque nós vamos ter que defender agora. Agora veja, se jogar a moderna, G6, você dá a opção do branco de jogar esse também, tá? Você dá a opção do branco de jogar isso. Agora, por isso que tem essa ordem. D6, que você quer jogar o cavalo F6 sem levar E5. Aí o branco deixou dominar o centro e vai dominar, centro clássico. Cavalo F6, cavalo C3. E aí G6. Agora veja, se tiver um desenvolvimento clássico, né, bispo E2, cavalo F3, esta formação é de uma Índia do rei. Nós já estudamos na Benoni moderna, que nós jogamos Benoni moderna para fazer C5. Mesma coisa. Gente, esse repertório que nós estamos fazendo aqui é o repertório de número 4. Nós já fizemos número 1, número 2, número 3. Professor, a Pirque vai combinar com quem? De brancas, ataque Índia do rei. De pretas contra D4, defesa Índia do rei. E contra o E4, a Pirque. Então, nós vamos ter 3. Ataque Índia do rei, então são 3 estruturas com uma raiz comum. Tá? De brancas não pode ser defesa, né? De brancas, você vê sempre abertura, defesa. Gambito, contra gambito. Ataque, contra ataque. Sempre pretas é contra-ataque, contra gambito, defesa, característica das pretas. Então, esta formação é uma formação que é base para muita coisa, partindo de uma defesa Índia do rei, que é a estrutura mais comum. Então, a Pirque, a Benoni, a própria Dragão, né? Vai jogar C5, o Benco, tudo tem essa raiz comum. Inclusive, quem vai estudar o Zurich 53, que é aquele famosão que eu recomendo para análise de cálculo, do Breuster, acha estranho, porque tudo que você vê com essa estrutura, não tem lá dizendo que é Benco, não tem lá dizendo que é Benoni, tudo lá ele coloca como defesa Índia do rei. Ó. E até 1953, quando foi lançado então essa obra, né, quer dizer, ela é de 53, a obra em cima de um evento de 1953, ela sai depois até. Então, nesse período,
era sempre tratado como defesa da Índia do Rei. Depois que abriu um leque para Benoni, depois abriu um leque para Benco, né? Então se teve essas variações. Mas até então, há cerca de 70 anos atrás, era tudo tratado como defesa da Índia do Rei, por causa dessa raiz comum. Quando eu fui estudar a Índia do Rei, eu estudei através de um livro do Pescherta. E esse livro, era um livro de capa preta e rosa, ele era inteirinho dessa estrutura. Só que não era só da Índia do Rei, ele cobria absolutamente tudo. Porque se o adversário, né, jogasse, por exemplo, algo que dava para você ir para uma Benoni, se você quisesse jogar ali, por exemplo, uma... Já tira o vídeo, pessoal. Se você quisesse jogar ali, por exemplo, Benco, então tudo era tratado lá, inclusive Pirque. Bom, então tá aí a estrutura que interessa para a gente. Então, essa estrutura aí é a estrutura base e é isso que nós vamos trabalhar. Professor, me fala uma coisa. Uma partidinha de modelo aí, né? A gente já está caminhando para esse encerramento aqui do nosso primeiro treino, uma partidinha de modelo só para a gente dar uma olhada. Então, eu separei uma partida do ataque austríaco, que é o mais perigoso, disparado mais jogado contra a Pirque. Quem quiser jogar Pirque vai ter que se especializar em enfrentar esse ataque austríaco, tá? Muito da fama desse ataque austríaco, já vimos essa partida aqui do Campeonato dos Estados Unidos, Fischer e Benco, uma partida miniatura, né? Ganha ali menos de 20 lances, partida linda que o Fischer faz um torre F6 e derruba a posição.